Boa tarde, pessoal. Enquanto vocês vão entrando, eu vou conversando um pouco, explicando um pouco desse projeto. Faz um tempo, né, que eu fiquei afastada, agora retomei, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Explicar um pouco do Café com Tributo, um projeto meu, da minha sócia do escritório, Lorena Gargaglione, que é uma minha amiga, minha sócia, minha comadre, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito, e a gente fala assim, a gente se acrescenta, a gente tem um caminhar muito bonito. Eu tenho uma profunda admiração e gratidão por ela estar comigo mais nesse projeto e na minha vida. Então, muito obrigada, mami, por estar comigo, e a gente está colocando esse projeto para frente, que a gente faz com muito amor e muito carinho. É o Café com Tributo, no qual a gente compartilha informações e também como se fosse uma instituição de ensino, também que a gente quer lançar alguns cursos voltados para a advocacia. Nós somos a advocacia tributária, vocês vão perceber ao longo do discurso que a gente sempre fala bastante do tributário, mas nesse primeiro momento a gente sentiu uma necessidade até da demanda vindo dos colegas, das pessoas que mandavam mensagem, direct, a respeito da carreira, como a gente começou, como é que foi. Isso foi muito interessante, que a gente começou a sentir que as pessoas têm uma necessidade de saber como que começa, elas acabam ficando um pouco perdidas. Eu falo que eu e Lorena, a gente deu murro em ponta de faca, né? Isso aí há 10 anos atrás, a gente sofreu um pouquinho e a gente viu que saber a matéria é muito importante, mas mais que isso, é saber fazer a gestão disso tudo, né? Que a advocacia é muito mais do que o conteúdo. Ela envolve muitas atividades para você ter sucesso. Então, foi nessa vertente que eu fiz o convite ao professor Guilherme Miziara, que eu acompanho o trabalho dele, é excepcional. Inclusive, pego muitas dicas para me ajudar na minha profissão, para estar aqui conosco. Então, vocês que estão aí, quiserem compartilhar, pega esse aviãozinho aqui, manda para colega, que vai ser muito boa live. Vou recepcioná-lo aqui. E venha. Aí, pronto. Esperando o aceite do professor. Olá, Ellen. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem com Muito você? obrigada pelo aceite do convite. Nada, eu quero agradecer a você pelo convite. Fiquei muito feliz com o seu convite, a sua abordagem muito simpática e desejo que o pessoal aproveite bastante, porque eu vim bem preparado para trazer ótimas dicas para que a pessoa consiga expressar ainda melhor suas ideias e influenciar a tomada de Mais decisão as do pessoas, cliente. exatamente. Na verdade, a gente descobre, né, no andar aí da profissão, a gente aqui na advocacia, mas no geral, que as profissões vão muito além dos conteúdos em si, né? Vou falar de É, advocacia, principalmente, a gente estuda, a gente aprende as matérias, o direito material. Aí a gente percebe, quando a gente abre o escritório, a gente fala, gente, eu estudei, e as coisas não vão engrenando, você vai ficando desesperado, fala, que mais? Daí você percebe que, na verdade, ela é muito interdependente tudo. Então, você precisa ser um pouco de gestor, você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar, você tem que se especializar. Então, assim, são muitas esferas que você precisa nessa carreira de sucesso. E uma delas, extremamente importante, que eu falo que as pessoas têm muita dificuldade, é a uhum, comunicação assertiva. Né? Isso, e essa é, comunicação assertiva não só com o cliente, essa comunicação assertiva que eu falo, nós com o cliente e nós no meio da corporação mesmo, dentro do escritório. Então, são sucessos assim, para eu conseguir trazer meu cliente o resultado e, ao mesmo tempo, eu conseguir fazer minha equipe, vamos supor, andar, todo mundo ficar ali engajado e entender o que a gente quer. Então, muito é, obrigada mesmo pelo aceite, porque esse tema eu acho sensacional. que bom. A ideia é conversar com vocês. Você fique à vontade para trazer as pautas que você julgar importantes. Eu, dentro do possível, respondo ao pessoal aqui também. Depois eles podem entrar em contato no meu perfil ou mandar para você, a gente conversa. Isso aí, fiquem à vontade. A ideia é realmente atender vocês da melhor maneira. E, já pegando gancho no que você falou, quero agradecer aqui a Lorena também, que mandou mensagens, o João E minha Mendonça, sócia estava sua fazendo no sócia. Detroit, sim. Eu ouvi aqui. Minha Então, sócia, assim, minha amiga, minha comadre. eu ouvi as suas palavras em relação a ela, fiquei
muito feliz. É muito bom estar com quem a gente gosta, não é? E que a Verdade, é gente fundamental confia. para o sucesso também. Isso aí é muito importante. A Neuza, que está aqui, que trabalha com turismo, uma pessoa maravilhosa. O João Mendonça, um amigo meu. Nossa, tem muita gente legal aqui. Depois eu comento mais o pessoal. Mas, assim, pegando o gancho no que você falou, é muito importante. Eu quero mais uma vez agradecer o seu convite, né, de esse momento tão complicado para as pessoas poder compartilhar o nosso conteúdo, né, não só o meu, o seu, de alguns colegas, o pessoal do SRX Varejo também, que é o João, que também faz muitas lives interessantes, e a gente poder auxiliar as pessoas, e as pessoas auxiliam a gente também. Eu acho que, de certa forma, eu como professor, eu gosto muito de ter esse retorno, não é? E a gente acaba realmente se sentindo mais útil e trazendo conteúdo relevante para todo mundo. Eu só quero, Ellen, pegar um ponto que você trouxe bem relevante, que as faculdades de direito formam muitas vezes advogado. E o advogado é a pessoa, né, ligada ao direito, não necessariamente advogado, mas elas não trabalham a parte de comunicação. É uma falha muito grande que tem, não só na faculdade de direito, mas em todas elas praticamente. Eu acredito que a comunicação teria que ser uma matéria no ensino médio, assim, ensino fundamental, médio, teria que estar na escola. Porque não adianta você saber tudo se você não consegue transmitir isso da melhor maneira. Certamente o pessoal aqui conhece pessoas que têm muito conteúdo, mas não conseguem expressar esse conteúdo. E o que você tem está na sua mente, na sua cabeça, não é para o outro não tem acesso. Então, se você não consegue comunicar isso com qualidade, não resolve. Eu trabalho com direito... Não atinge a finalidade, né? Não atinge, exatamente. E, assim, eu trabalho com direito desde 2010. Eu sou professor de comunicação, né, há 13 anos, mas o direito me puxou, me abraçou, assim, e aí eu fiquei muito feliz de conhecer muita gente legal, fiz muitas palestras, mas o ponto aqui é que em 2015 me chamaram para dar aula numa graduação em direito. Eu sempre dei aula para pós-graduação em escritórios. E aí eu fui lá. E aí falei assim, como é que funciona? Como é a matéria? Me passa a ementa para que eu possa fazer. Aí o professor falou assim, não, tem que fazer a ementa, não existe a matéria. Aí eu falei, calma aí, em 2015, era no IBMEC, uma faculdade bem famosa, né, e renomada. Aí eu falei, mas não existe? Ele falou, não. Eu falei, então vou fazer uma matéria legal. Em 2015, eu criei a matéria e botei na faculdade de Direito do IBMEC. Então, imagine, se em 2015 não tinha uma faculdade de renome, imagina como isso é raro no Brasil, né? No Brasil. E aí a pessoa sai com todo o conteúdo, mas não consegue comunicar. Aí não consegue atender bem o cliente, não consegue fazer uma boa sustentação oral. 90% dos advogados e advogadas não gostam de sustentar oralmente. Eu costumo dizer que não gostam porque não sabem. Ninguém Não ensinou. domina, né? Não domina. Eu também odeio fazer coisas que eu não domino. Muito ruim. Quando E eu o tenho medo que... de passar vergonha? E isso. Né? Eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar e sim de falhar em público. Né? As pessoas não têm medo de falar e sim de falhar. Então, a gente tem que pensar nisso, de como a comunicação pode acontecer. E assim, um papo como esse, uma live como essa, realmente é muito útil para a pessoa que tem medo, para a pessoa que já tem experiência, porque a comunicação é você se fazer entender, e mais do que isso, no direito é mais do que se fazer entender, é fazer com que o outro tome a decisão que você gostaria. Você influenciar a tomada de decisão é muito além de comunicar o que você fala, o que você tem na mente. Tem gente que fala assim, Ellen, não, porque eu sou cara de pau, eu vou lá e falo. Essa pessoa, ela não está sabendo o que ela está fazendo. Assim, ser cara de pau só faz com que você fale uma besteira com mais tranquilidade. Só isso. É a única diferença. Então, é claro que ser cara de pau facilita o processo, mas não garante a tomada de decisão. Eu prefiro muito mais alguém tímido, que seja organizado, planejado. Essa pessoa vai ter mais chance de influenciar as pessoas. As pessoas, eu percebo assim que elas têm muita dificuldade na distinção também. O que é ser assertivo? Ou é você ser, às vezes, muito agressivo, como se fosse isso aqui tá horrível. Elas não conseguem distinguir essa assertividade da agressividade, da passividade, igual agora você falou, uma pessoa tímida e organizada. Então, na verdade, o conceito e a aplicação da assertividade, ela é muito nova, na verdade. A verdade ela é muito nova. Então, assim, é um campo muito desconhecido, as pessoas têm muita dificuldade.
É, né? No geral, eu falo até por nós, mesmo a claro. gente tendo essa consciência, estudando, a gente tem uma dificuldade, porque não está na nossa educação base isso. É uma coisa que você tem que Sim. buscar diariamente. Ellen, esse é um ponto muito relevante também que você traz, que as pessoas confundem a assertividade, que é algo positivo, interessante, uma conversa objetiva, mas com elementos importantes, com agressividade mesmo. A pessoa ser agressiva é ser objetiva demais. Não é essa a ideia da assertividade, não é? E no direito acontece muito isso. Assim, tem dois extremos. Tem o advogado ou a advogada que falam demais, né, o prolixo, que falam demais, que falam um monte de termo que as pessoas não entendem. E tem aquele que é direto demais. A pessoa fala, meu Deus, que grosseria. Não, grosseria não, você só foi direto ao ponto. Então, assim, qual é a dose entre alguém grosseiro e alguém assertivo? Vai depender muito de quem recebe. Então, saber com quem você está falando, qual é a prioridade da pessoa, até a formação dela pode te ajudar. Quando eu falo, por exemplo, com engenheiros, que eu vou apresentar o meu curso de comunicação, eu falo sobre estrutura, sobre qual a base do curso, quantas horas tem, como eu divido as horas, quantas dinâmicas eu vou praticar. Porque para eles isso é importante. Qual é a base do estudo, qual o método que eu utilizo, quais são os autores que eu utilizo. Isso para o direito também é importante. Mas se eu vou falar com o pessoal de recursos humanos de uma empresa, por exemplo, eu vou falar que o meu curso vai deixar as pessoas mais seguras, que elas vão ter mais capacidade de comunicação, que isso vai melhorar os relacionamentos, que a comunicação vai fluir com mais facilidade. Ou Então, você tem que seja, saber o seu público, para você conseguir sim, atingir. sim, esse é um ponto-chave. Mas aí pode ser que os nossos colegas falem assim, tá, mas eu não conheço o meu público. O cara bateu no escritório e entrou. Então, você vai ter que ter os dois modelos. Só que o que a gente faz sem querer? A gente vai ter que ter um modelo mais racional, lógico, e um modelo mais emocional, um modelo que traga exemplos, situações, etc. Só que qual o problema? Que nós temos uma preferência. Você tem uma preferência, eu também tenho. A gente tende a achar que o nosso argumento é o argumento certo. Ou seja, se ele me influencia, ele certamente influencia o outro, na minha cabeça, o que não é verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de trazer exemplos para deixar a nossa conversa ainda mais leve. E você fique muito à vontade também para trazer, né? Porque às Fica vezes até mais deixar rico, porque a gente consegue visualizar, internalizar, né? Com exemplo. isso. Porque deixar aqui eu falo pra caramba também, você fica muito à vontade para me cortar ou trazer Assim um que é ponto. bom. É Tá. professor, né? Por isso que é bom fazer live com o professor, porque é Exatamente. animado, é rico, tem exemplo. Se tiver uma louca, a gente ainda escreve, né? Isso, aí me escreve, exatamente. O perigo, o perigo. Mas o pessoal está gostando aí. Então, assim, eu perdi até o ponto que eu estava comentando. A gente falou isso, de assertividade. Porque agora até eu perdi o ponto que estava. Não, mas eu já me recordo aqui. O que a gente Ó, tá falando. inclusive, se alguém lembrar onde que estava, a gente pode Isso, comentar aí. já pode botar aqui. Mas eu ia pegar algum exemplo falando sobre isso. Era algum exemplo. É, Falando sobre assertividade relacionada aos públicos. E os públicos, isso, obrigado, obrigado. Então, assim, quando eu falo, a pessoa está lá quando eu vou me comunicar com alguém, se eu não tenho o perfil da pessoa, eu vou ter que pensar nos dois, né? Eu vou ter que pensar nos dois modelos que eu tenho que apresentar, como a gente estava falando. Só que eu acabo usando argumentos que para mim servem. O exemplo que eu ia trazer, que eu me lembrei, obrigado ao pessoal aí que trouxe também, além de você me auxiliando aí, viu? Não tem problema. Esse é um ponto importante já. Eu não vou esquecer mais o exemplo, mas só para falar uma outra coisa. Quando você tem um branco numa apresentação, você pode entrar em contato com o seu público, se for um professor, se for um advogado, falar assim, desculpa, é que eu perdi. E a pessoa vai te ajudar, a pessoa não está contra você. A pessoa, eu tive um branco, quase morri. Por quê? Né, de esquecer as coisas. Você fala, né, fala rapidinho, daqui a pouco eu volto, não tem problema nenhum. As pessoas não vão falar, meu Deus, caramba. Não, isso é normal, você pode esquecer algum ponto, né? Não é um. A gente fala humano. assim, eu tive um branco, eu perdi o que eu ia falar, fiquei desesperado. Por quê? Pô, pergunta, gente, qual era o ponto mesmo? Acabou, resolve o problema. Né? São parceiros lá, querem que sua apresentação dê certo. Esse é o ponto, esse é o ponto aí das coisas. Então, o que eu ia comentar é que depende do perfil da pessoa, né? Mas se você não sabe, você tem que levar os dois modelos de argumento. Por que a gente não leva, se isso parece tão óbvio? Porque na nossa cabeça, o nosso argumento é bom. Eu não conheço pessoas que construam argumentos ruins de propósito. Se, por exemplo, eu tenho argumentos, Ellen, para convencer você
a vir morar no Rio de Janeiro porque é um bom lugar de se morar. Eu tenho bons argumentos para isso. Mas eu também tenho ótimos argumentos para você nunca vir para o Rio de Janeiro porque é muito perigoso. Ou seja, eu tenho bons argumentos para te convencer a vir para o Rio de Janeiro e bons argumentos para que você nunca venha. E eu tenho mesmo. Qualquer pessoa tem. Você também tem ótimos argumentos para o que você quiser, tanto a favor quanto contra. Então, se a gente quiser defender um argumento, a gente defende. Só que eu estou pensando em falar o que interessa para o meu público, o que é interessante para ele. Por exemplo, que é um rapaz, aluno meu, que disse que ele ia viajar com a esposa, e aí a esposa falou o seguinte, falou, não, tenho muito medo de avião. Ele engenheiro, ela jornalista. E aí, o que ele fez? Ele entrou no site da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e começou a pegar várias estatísticas sobre voos e sobre queda de avião, né? E aí ele viu que naquela companhia nunca tinha caído um avião daquela companhia, de mostrar comparativos, que carro era mais perigoso que avião. E ele fez lá um dossiê de 15 páginas para ela. Isso é vontade de viajar mesmo, hein? Convencer a mulher. E ele trouxe... É uma boa vontade de viajar, é verdade. E o que ele fez? Ele pegou e montou tudo isso e foi conversar com ela. E falou, olha aqui, ó, trouxe aqui a estatística mostrando que é quase impossível. E trouxe o 0,01% no mundo. E aí fez toda, comparou com todos os outros modos, né? Com o carro, com o trem e etc. E quando ele terminou de falar durante uma meia hora, ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, isso que você trouxe não me interessa muito, mas assim, se você me prometer durante toda a viagem ficar de mão dada comigo, eu vou. Então, assim, toda a pesquisa que ele fez, nada. Porque não era isso, né? Não era isso, era antes da pandemia, Patrícia. Então, assim, era isso que ela queria. Ela estava muito mais ligada a uma coisa relacional, uma coisa mais emocional, um carinho, do que exatamente uma estatística. Em compensação, tem gente que pensa ao contrário. Tem gente que fala, vai aqui de... que antes de me abraçar se o avião cair? Então, a pessoa tem outra cabeça. Então, eu não sei qual é a cabeça do outro. Eu vou ter que buscar essas informações, mas se não tiver, eu tenho que pegar e planejar uma estrutura de discurso que contemple os dois modelos. E a gente não usa por quê? Porque a gente tem uma preferência. Esse é o ponto. Tem gente que gosta mais... Tem um perfil, né? A pessoa é mais racional. A pessoa, então, você usa o perfil que te atinge. Exatamente. Né? Aí fala, que te atinge. Fala, falei com a Ellen, olha, nossa, foi muito boa a conversa, fluiu. Pode ser que você tenha o mesmo perfil. Aí falou, não, tudo que eu falei ela concordou, olha, a gente se deu super bem. Pode ser que seja o seu perfil comportamental. De repente não é porque você gostou, não gostou, é porque o que eu falava é que nem quando você fala com alguém que concorda com as suas opiniões. É ótimo. Alguém que concorde é um pouco mais chato. Claro que a gente tem que ter discordâncias, mas assim, eu prefiro falar com uma pessoa que eu falo um negócio e ela fala, nossa, mas é o que eu penso. A minha vida é isso. Eu falo, a minha também. E a gente se identifica. É isso, tem muito a ver com o perfil. Então, quando eu monto um argumento, monto um e-mail, monto uma sustentação oral, é claro que numa sustentação... Eu gosto de dar um exemplo na sustentação oral, vai lá no tribunal do júri, você vai usar mais argumentos emocionais, porque as pessoas não dominam o direito. Não adianta você falar sobre as coisas que as pessoas não entendem. Então, assim, se você fazer uma apresentação acadêmica, mais argumentos racionais, porque é isso que as pessoas esperam. Então, qual é a dose dos argumentos que você vai ter que usar? Às vezes não é só o perfil, mas também o ambiente. Então, pensar nisso é fundamental. E aquele ponto que você falou de que só o conteúdo não basta, e a gente é preparado para isso, com certeza. Se só o conteúdo bastasse, não existiria um professor que sabe muito, mas não sabe passar. É possível que todos os nossos colegas aqui já tenham passado por esses professores. Então, não adianta. O conteúdo ele é pré-requisito para uma boa comunicação. Mas o que influencia as pessoas é a forma como você aborda, o como você trabalha esse conteúdo. É isso que faz a diferença. Quando eu vou buscar um advogado ou uma advogada, imagina que venha, por exemplo, a Luciana aqui, que escreveu aqui, e você. Eu sou leigo, eu sou um cara de comunicação, imagine, nunca trabalhei com direito, se fosse o caso, eu vou bater em duas portas diferentes, eu vou ligar para dois escritórios diferentes. Pode ser que, de repente, você tenha muito mais conteúdo. Mas se a Luciana me mostrar mais conteúdo, eu vou acreditar nela, porque eu não conheço. Então, como é que você apresenta, né? Como é que você apresenta o seu serviço? Isso é fundamental. É você passar segurança, é a forma como você se expressa, é até uma linguagem corporal, né, que a gente tem.
e que muita gente, às vezes, não... Acho que nem leva tanto em consideração. Não é nem uma questão de preconceito, mas às vezes a gente fala assim, nossa, olha aquele advogado, tipo, todo desalinhado. É isso Acontece, mesmo. tá? Tem, Vai não? lá no tribunal e vai subir na banca um advogado mais alinhado. Então, assim, tem uma mensagem por trás de tudo isso. E quando você senta daí com o seu cliente, o cliente vai querer sentir essa confiança, essa autoconfiança, porque afinal ele não sabe também a matéria. Se você falar A, B, ele vai falar. Agora, como que você vai falar esse A e B? Com qual firmeza, com qual entonação? Isso. É exatamente isso. A Patrícia perguntando, fez um curso meu. Que bom, Patrícia, que você gostou. Vou fazer um novo curso final do mês. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu te acompanho, porque eu também vou fazer. Que bom, né? Vai ter final do mês, eu vou lançar amanhã. Estou falando para você em primeira mão, assim, nem falei nada ainda aqui Que coisa boa aí, ó, gente. no seu Isso aí é Instagram. importante para a carreira, vale a pena. Ao final eu comento mais. Assim, eu estou planejando já há um tempo e vou fazer. Vai ser um curso de aula remota, não vai ser gravado, não vai ser ao vivo, mas online. Mas depois eu falo com mais calma ao final aí, para não atrapalhar a nossa conversa. Maravilha. Legal, Patrícia, vai ser ótimo ter você lá também. Isso aí serve para qualquer profissional, isso que você comentou, a ideia do... O Gabriel perguntou de conflito. Vou falar, Gabriel, só para eu não esquecer aqui, vou comentar sobre conflito. A pessoa pega, por exemplo, eu fui fazer uma mudança para onde eu estou agora, eu me mudei agora para um apartamento num outro bairro aqui no Rio de Janeiro. E eu liguei para 3 lugares fazer uma mudança. O serviço é muito similar. Quando alguém quer um curso meu, a pessoa entra em contato comigo. Mas tem outros professores que dão aula disso, né? Então, a pessoa que não me conhece, nunca viu nada meu, ela viu no site, me ligou. Pode acontecer. Normalmente, o meu curso, quem faz é alguém que já viu alguma coisa, que teve uma indicação. É muito difícil alguém se inscrever, porque normalmente, né, tem gente que faz cursos muito baratos, e é isso que a advocacia não pode entrar também. Alguém pode falar, Ellen, você cobrou 10 mil, fulano de tal cobra 2 mil para fazer a mesma coisa. Tem que ter algo diferente, porque se for a mesma coisa, não faz sentido. Foi o problema que eu tive com a mudança também. Eu liguei para 3 lugares de mudança, valores similares, mas eu fechei no mais caro. Por que eu fechei no mais caro? Porque os que eu falei me mandaram uma proposta por e-mail. Teve um que falou assim, eu posso te ligar, não vou demorar mais que 5 minutos. Eu falei, pode. Ele me ligou e falou, olha, eu estou te ligando pelo seguinte, você vai receber o nosso orçamento, ele certamente não vai ser o mais barato. Mas a gente vai até a sua casa com um caminhão exclusivo da nossa empresa, vão 6 colaboradores, a gente vai marcar o horário com você, você pode ficar em casa ou não ficar, a gente vai botar item por item, a gente bota número nas caixas, chegando na casa nova, a gente distribui para você. Que ele me explicou tudo o que ele fazia. O que eu quero, e eu fechei com ele, o que eu quero reforçar para os nossos colegas aqui é que alguém lá, alguma das outras duas, poderia ter um serviço melhor e mais barato. Só que eu não soube. Não sabia. Então eu fechei naquele que comunicou melhor o seu serviço. Isso acontece E ninguém vai saber se você não comunicar. Ninguém está na sua cabeça. Exatamente. Na advocacia isso acontece o tempo inteiro. Pelo contrário, Ellen, tem advogado que faz pior. Né? Fala assim, Ellen, 10 mil, mas o fulano de tal me cobrou 7. A pessoa fala, então faz lá com ele. Olha só que resposta é essa. Como Ai, não faz vou lá com mentir, ele? que eu já tem uma dessa, tá? Não, é bom demais. Eu estou falando que é bom demais. Porque tem outra que vem aqui, então vai lá e fecha. Então, o que a gente vai falar? Quando a pessoa fala assim para mim, que é uma coisa... A gente tem que definir o que a literatura da Escola de Direito de Harvard, não é uma ideia minha, diz que você tem que trazer critérios objetivos. Ou seja, você tem que mostrar por que você é mais cara. Então, assim, alguém pode falar para mim, professor Miziara, no seu curso está R$ 1.480, esse que eu faço presencial, mas eu vou fazer um desconto para esse agora nosso. Mas lá o presencial é esse valor, R$ 1.500. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas olha, eu vi um professor que está aqui por R$ 500, faz o mesmo curso, é o mesmo nome até mais carga horária. Alguém pode falar isso para mim? Eu falo, não, eu entendo, mas assim, esse professor ele trabalha 10 anos com direito, ele já foi numa sustentação oral? Porque é isso que você quer? Porque, pelo que parece, a pessoa, sei lá, uma fonoaudióloga, às vezes acontece na minha área. Eu falo, não é isso que você busca. Você não quer falar, você não tem distúrbio na fala. Você
quer influenciar pessoas. Então, a minha metodologia vai mais para essa área. Porque o fonoaudiólogo, claro que ele tem muitos elementos que auxiliam a fala, mas influência, discurso, chamar atenção, eu recomendo alguém da área de comunicação. E aí eu vou mostrando para a pessoa que eu dou aula hoje nas 4 maiores escolas de negócio do país, que eu dou aula em 3 universidades, que eu dou aula na FGV, no IBMEC, na Fundação Dom Cabral. Aí eu vou mostrando que eu sou palestrante profissional, não faço outra coisa da vida a não ser treinar pessoas, e eu treino pessoas de diversas áreas. E aí eu mostro para a pessoa que esse é o diferencial. E claro que a pessoa pode fazer ano de R$300, não tem problema nenhum, porque às vezes a pessoa também não tem problema algum. Só que eu tenho que mostrar que o meu serviço não está caro. Ele só é um serviço diferenciado, assim como alguém que vai ao seu escritório, da Lorena, o professor Maurício Werner aqui, grande amigo também, cara do Rio, ele é o garoto propaganda do Rio de Janeiro. É alguém que vai ao seu escritório, Ellen e Lorena, e fala assim: ah, mas está caro, mas olha a estrutura, não é? Olha como você se arruma, olha como está o seu escritório. O que existe por trás desse valor, né? A sua pós-graduação ou a sua graduação numa universidade legal, cursos que você fez. Cursos multidisciplinares, até por isso. É oratória, é curso de comunicação, é curso de... Existem outros cursos. Curso de claro. Curso de gestão, curso de não sei o que, tem tudo isso a gente gestão faz. De tempo. Você tem um monte de coisa legal. Então, esse é o ponto, né? É você mostrar para a pessoa isso. E claro que a pessoa pode falar: ah, professor, mas mesmo assim, 1.500 está muito caro, eu quero pagar 300. Aí sim. Aí você fala: olha, eu não tenho como te atender nesse valor. O que acontece, Ellen, é que muitas vezes os nossos colegas que estão aqui, eles não conseguem demonstrar essa qualidade. E aí, para o cliente, fala assim: por que eu vou pagar 10 mil para Ellen se 8 mil vai ser a mesma coisa? O problema é que não é a mesma coisa, só que eu não tenho como adivinhar que não é. Na minha eu tenho que mostrar que com a Ellen, vamos esperar diferente. Isso, exatamente. Claro que você não vai vender um resultado que você não sabe, não é isso? Mas sim, mostrar que você vai dar atenção, que você vai acompanhar, que eu vou ter relatório, sei lá, alguma coisa que me ajude a confiar em você. Mas não é o que o pessoal faz. O que o pessoal faz? Eu realmente, se eu fosse a mudança, se fosse a mesma coisa, todas as mudanças, era mais barata, óbvio, eu não quero perder dinheiro. Mas é porque não é igual. A Bic e a Montblanc, a caneta Bic e a caneta Montblanc, as duas escrevem. Só que uma custa R$3 e outra custa R$3.000. As duas estão muito felizes. As duas vendem pra caramba. As duas estão bem pra caramba. Não estão passando dificuldade financeira. Só que são públicos diferentes. Como é que a Montblanc se vende? Fala que é uma joia que escreve. Olha só que beleza, uma joia que escreve. Aí você se sente até, ainda mais a gente advogado, fala: nossa, eu mereço, né? Eu mereço. Advogado, mereço essa joia, né? O eu mereço é um clássico. O eu mereço é um argumento extremamente emocional para você justificar aquilo que você quer. Não é? Racionalmente, às vezes, nem é a melhor escolha. Mas emocionalmente, a gente é impactado o tempo inteiro. Então, isso da gente demonstrar para o outro é relevante. Eu vou pegar aqui um exemplo, e já falo de conflitos para o nosso colega, eu vou comentar sobre conflitos, que eu sei que é um ponto muito importante, mas assim, só para a gente falar de como comunicar nossas ideias, isso em qualquer área. Claro que tem a estrutura que você falou, que eu acabei não me aprofundando, a justiça é muito conservadora. Então, você está adequado, ou seja, você está adequado, o que eu digo, é de acordo com o que o cliente espera. Como é que você está bem ou mal vestida? Se você estiver de acordo com o que o cliente espera. É isso. Em qualquer área, não é no direito. Se eu for pegar um avião, fora de pandemia, vou lá pegar um avião. Ou na pandemia, que tem alguns voos que estão sendo feitos. Eu trabalho com companhias aéreas também, e eles também precisam trabalhar. E com toda a norma, né? Todos os cuidados. Comissário e comissária tem que estar de uniforme. É o que eu espero. Se eles estiverem com camisa de time de futebol, eu vou achar estranho pra caramba, por mais que eles sejam competentes. Eu vou ao médico, tem que estar de jaleco branco. É assim que tem que estar, porque é isso que eu espero. Então, esses são os pontos, entendeu? Essas são as ideias. E aí o pessoal: não, porque eu não vou ficar de terno, que não sei o que lá. Olha, não está mais assim. Está assim. As pessoas só não falam mais para você. Porque elas ficam com medo de represália, de ai, falei. Então a pessoa não fala. Mas lembre sempre que antes de você ter uma geração
que não tem os seus conceitos. Normalmente a gente se reporta a uma geração anterior. É assim que funciona. E aí a pessoa não tem essa cabeça que você tem hoje. Não, se eu tiver à vontade, não tem problema. Depende para quem. Pode ser. Então, isso, o Leandro comentando aqui, o Igor, é isso, né? A Marcela aqui, Marcela, profissional grande, profissional competente demais, também muito bom ter você aqui. É a gente pegar e entender que é isso que as pessoas esperam. Eu tenho amigos e amigas da área do direito, eu trabalho muito com o direito, hoje mais de 60% do meu público vem da área do direito, mas trabalho com publicitário, médico, um monte de gente, corretor de seguro, que sexta-feira o advogado bota uma roupa mais casual. O advogado, eu digo a advocacia em si, é uma roupa mais casual. Eu tenho vários colegas, mulheres, homens e mulheres, que sexta-feira não atendem clientes novos, porque não estão com cara de advogado. Então, assim, para o cliente, você tem que ter cara de advogada. É assim que ele pensa. Ele não vai te falar isso, falar, não fui lá na Elia, ela não estava com blazer, né? E não dá para fechar. Não vai falar isso. Ela pode falar, pô, fui lá, aí ela estava lá normal, mas, pô, tinha que ver a advogada que eu fui. Toda arrumada, né? Não sei o quê. É isso que a pessoa vai falar com os pares dela, não vai falar para você. Então, você vai assistir a um monge budista, pode estar de túnica, não tem problema nenhum, porque é o que você espera. Aí um dia eu falei isso, Ellen. O rapaz falou assim, professor, não sei se eu concordo. Eu falei, por favor, o debate é sempre bem-vindo. Aí ele falou, não, porque uma vez eu vi uma palestra do Steve Jobs, ele estava de camisa preta, todo mundo gostou. Eu falei, então, é porque o Steve Jobs era o Steve Jobs, né? Era outra pessoa, é um ícone. Eles eram um ícone, né? Um ícone. A Marta, por exemplo, do futebol, a atleta mais premiada no futebol, ela pode, camisa da seleção brasileira, dar uma palestra. Ninguém vai se meter. Vai achar legal. Se ela for de terno, que vão achar de tailleur, vão achar estranho. Então, o que você espera? Não é se vestir de acordo com o público, é se vestir como o público espera que você esteja. Eu, por exemplo, vou fazer gravação de aula para o exame de ordem. Vou lá para o exame de ordem. O pessoal que está fazendo a prova para passar o exame de ordem. Eu vou de camisa polo vermelha. Camisa polo vermelha. Faz uma referência à carteira vermelha e à camisa polo. Naquele mesmo dia, eu saio de lá e vou dar aula para magistrados. Terno e gravata. Porque é assim que eles me esperam. É assim que funciona. Então, essa coisa que a gente fala, não precisa hoje, olha, é questionável. É claro que é um movimento. Eu entendo que pode chegar um momento, mas as pessoas podem te olhar de uma forma complicada em relação a isso. Eu falo que isso é só você olhar para nós mesmos. Eu falo por mim. Quando você vai em algum lugar, vamos falar médico, exemplo, e o médico está de jaleco branco, você fala assim, nossa, a pessoa é bem apessoada, né? É diferente a forma como a pessoa está vestida. É o que a gente espera do médico. Se você vai em algum advogado, se você vai em algum especialista. Então, assim, isso é natural, porque a gente é assim. Vou falar por mim, eu sou assim. Claro. Né? E as pessoas que não são... a gente está pensando sempre em probabilidade. Claro que tem gente que não se importa, mas é uma minoria ainda. Não dá para eu chegar para uma aula, só para exagerar, se eu tivesse aqui, sei lá, de camisa regata, né, de camisa sem manga. Pô, é um desrespeito, entendeu? Mas eu estou na minha casa. Não, mas assim, as pessoas não te esperam assim. Né? As pessoas não esperam que você esteja assim. Então, pô, uma camisa polo que eu botei aqui é o mínimo que eu posso estar. É o mínimo. Né, que eu achei, como eu sou um cara de comunicação, eu botar um terno, fica um pouco fora. Mas se eu fosse gravar hoje para o direito, eu estaria de terno. Às vezes sem gravata. Mas eu tenho que entender o que é para o meu público. Isso é um ponto legal de conversar. O Bruno comentou aqui, né, que pode se graduar, mas convencer as pessoas vai muito além. Exatamente o que a gente está conversando, convencer pelo não verbal, né, já começa ali com a sua expressão, com a sua roupa. É porque antes de você abrir, eu falando de você abrir a boca, você chega. Você né? chega. Você abre a porta para o seu cliente chegou, você abre a porta. Então, antes de você falar, a pessoa já te vê. É isso mesmo. Então, eu falo que o contato visual é sempre a primeira, eu falo uma primeira impressão. Para depois ele sentir na sua voz, na sua entonação. É o cartão de visita, né? É que as pessoas pegam esses detalhes e falam, mas acho que não precisa, não sei o que lá. É que nem se chegar e a pessoa tiver com uma roupa puída. Puída. Aí eu falo assim, meu Deus, o cara não toma conta da roupa dele, vai tomar conta do meu problema.
Vai tomar conta do meu problema? Então não vai. Só que eu não vou te falar isso, né? Você vai falar assim, não vou fechar um curso com o Misiara porque ele tá com uma roupa puída e um tênis que nunca viu um sapato que nunca viu uma graxa na vida, Na todo verdade, a arrebentado. pessoa não identifica, é um contexto. Então, nossa, Ela não, achei ele assim, isso, ela não vai nem pensar muitas vezes nisso, vai falar, não sei, não gostei. Aí o pessoal, o Steve Jobs, tem gente que está além do seu conteúdo. Tem gente que está além do conteúdo. Você vai ver uma apresentação do Bernardinho do vôlei. Se ele tiver a camisa do Banco do Brasil, não tem problema nenhum. Nenhum. Por quê? Porque você não vai ouvir alguém falar de liderança. É o Bernardinho que tudo fala de liderança. A ele já Marta criou vai uma imagem de ícone, né? Diferente. isso. Aí a pessoa fala, mas o Bernardinho faz. Eu sei, mas não dá para ser ainda. Quando você for a referência, você pode. No seu meio. Por exemplo, você com a Lorena. Se você tiver com uma blusa de malha, conversando, não tem problema nenhum. Ela já sabe quem é você, já tem confiança em você. Um cliente, por exemplo, eu falei dos advogados amigos meus que não atendem clientes novos. Clientes antigos, eles atendem. Por quê? Porque já conhecem, porque já confiam. Não dá para eu chegar numa aula a primeira vez de camisa polo para dar aula para o direito. Não dá. Mas na minha segunda aula pode. Por quê? Quer dizer, eu não vou, mas poderia. Porque a pessoa já me conhece, já confia em mim. Primeiro, eu compro o orador. Depois, eu compro a comunicação. Então, primeiro quem comunica e depois a comunicação. Então, o pessoal comentando aí, deixa eu... Só não vou falar de conflito, senão o nosso colega vai ficar muito chateado com razão. Mas essa questão de conflito eu acho bem interessante, porque eu percebo que muitas pessoas deixam, talvez, de falar alguma coisa, ainda mais em ambiente profissional, com medo de como aquilo vai chegar no ouvido da pessoa. Como que a pessoa vai interpretar. E aquilo ali virar um desgaste, um conflito, um mal-estar dentro da equipe, no escritório, na corporação. Então, assim, essa comunicação, de fato, ela é... Se você acha que a pessoa não vai concordar com você, você muitas vezes não quer nem falar, porque sabe que você vai gerar um estresse, um desgaste. Olha, o Mazzaroto botou aqui que é um conjunto de emoções. Exatamente, não é o que você fala, é como você fala que as pessoas entendem. Depois eu quero falar mais sobre isso. Depois eu quero comentar mais sobre isso, tá legal? Gabriel e todo mundo chegando aí. Muito legal ter vocês aqui. Calma, Gabriela, você deve estar passando por um conflito intenso. Vai dar tudo certo. Vai sim, vai dar tudo certo. Conta com a gente, conta com a gente. Então, a questão de conflitos, eu sugiro 2 livros para os nossos colegas. Eu vou trazer alguns pontos aqui, mas 2 livros. O primeiro é bem fininho. É o livro da metodologia da escola de Harvard, de direito de Harvard. Então, tem tudo a ver com direito, mas ela é a metodologia mais usada no mundo sobre negociação, principalmente no Ocidente, né? No Oriente um pouco menos, no Ocidente é muito forte. Chama-se Como Chegar ao Sim, é o livro, Como Chegar ao Sim. Ele é um livro fininho e tem alguns princípios que facilitam isso. Então, fala que você não deve unir a pessoa ao problema, você não deve fazer um ataque pessoal e se enfocar no problema. Por exemplo, Ellen, se eu fosse falar um negócio com você, falar assim, pô, Ellen, você não me chamou aí, eu não consegui entrar. Esse tipo de argumento não resolve. Porque assim, já não chamou, já não conseguiu entrar. Eu parto da ideia que a Ellen é minha parceira e que não deixou de me chamar de propósito. Então, aconteceu alguma coisa. Certamente você tem uma justificativa para isso. Então, eu falo, pô, Ellen, olha só, não consegui entrar, você me chamou para a live, deu um problema. A gente vai ter que remarcar. Como é que você quer fazer? Eu tenho que pensar já nas opções possíveis. Eu tenho que tratar o outro não como um competidor, mas sim como um parceiro. Se alguém não te entregou um relatório do trabalho, fala assim, Ellen, eu não recebi aquele relatório que você ficou de me mandar e o cliente está me cobrando. Aconteceu alguma coisa? Assim que eu deveria te abordar. E não falar assim, Ellen, tá difícil trabalhar com você, hein? Nunca entrega o raio do relatório no prazo. Aí fica difícil trabalhar, né? Você concorda que você vai ter uma resposta, Ellen? Você não vai falar assim, é mesmo, né, Misiara? Eu não tô trabalhando direito. Eu tô deixando de entregar o relatório. Nunca as pessoas vão falar isso. Ela já tem uma defesa pronta. Então, você não deve... Vai e volta, né? Claro. Você vai falar, agora eu tenho que fazer o trabalho, né, Misiara? Eu tenho que agora fazer para você. Agora eu tenho que fazer relatório. Não entendi isso. Eu falo, não, você falou que ia fazer. Falei, mas desisti porque não é meu trabalho. Aí vai ser uma briga. A gente vai criar um confronto e não um conflito. O conflito de ideias, ele é bem-vindo. Mas o confronto já sai do que a gente gostaria. Ou seja, a literatura fala para focar no problema e não na pessoa. O seu vizinho para com o carro dele na frente da sua garagem. Você não consegue entrar com o carro em casa. Você deveria ir lá bater na porta dele e falar assim,
Ô fulano, fui entrar com o meu carro, seu carro está ali na frente. O que aconteceu? O que aconteceu? Ou tem como tirar? Ele certamente não parou lá para te irritar, ele não prestou atenção, ele não viu, sei lá o que aconteceu. Então, eu posso usar isso. O livro tem muitas ideias interessantes que falam de você minimizar o conflito, mas lembrando que o conflito ele é bem-vindo, porque do conflito você tem outras visões das coisas. Se Na você verdade, não tem... é a forma de abordagem, né? Como você deixou bem Isso, claro aí. Não que exatamente. você vai deixar de dar a sua opinião ou deixar de falar o que você quer, porque a pessoa vai concordar ou não. Mas a forma como você vai se expressar com aquilo que você sente, que você acha, né? Esse é o ponto-chave, assim, O entender os problema é que princípios. advogado é uma raça também estressada, né? Pegar É um isso. dedinho do ferimento, então, que você está já xingando todo mundo, tribunal, vai todo mundo, aí a pessoa vai, você pede documento, o documento não vem, aí você já que manda um e-mail desaforado, já chama Isso. para fala, cadê a porcaria do negócio? Tem uma semana que eu pedi, mas não é assim, né? Mas é isso. Qual o ponto? Mas é exatamente isso. Nós somos seres humanos, não é? Nós somos seres humanos. Aqui, ó, o Mazzaroto botou o nome do livro aí. O nome do livro, Patrícia, o Mazzaroto em cima botou Como Chegar ao Sim. Cuidado para não confundir com Como Chegar ao Sim com você mesmo, que é outro livro. É Como Chegar ao Sim, é esse livro, Como Chegar ao Sim. E é isso. Qual o problema? Quando a gente fala esse confronto, quando a gente tem esse problema, a pessoa ela vai fazer de tudo para não te entregar. Fala, deixei uma semana, só tem incompetente aí, né? Aí que você vai sofrer mesmo. Aí que eu vou fazer de tudo para ser do contra. Então, não vale esse tipo de abordagem, não porque a gente quer ser bonzinho com o outro, esse é um ponto-chave, mas porque eu tenho ganhos se eu não fizer. Tem gente que fala assim, vou ficar agora de bonzinho com a pessoa. Não, 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 não. Você ganha de tabela. Então, o que você faz pelo você ganha de tabela? Então, quando você mostra para o outro que você precisa daquilo sem entrar no mérito da incompetência dele, ele tende a te responder mais rápido. Eu não estou falando para você ser fofinho o tempo inteiro, não é isso. É que Não é você fofinho, pode... é ser educado, Isso, respeitoso. exatamente. Começar assim, pelo menos. Depois você tem a justiça, depois você tem a agressão, nesse sentido, né? Uma coisa mais agressiva para mandar no e-mail. Mas começar assim é pedir para o outro ficar contra. Quando o aluno me manda, o aluno pode mandar 2 e-mails, falar assim, Gabriel, vou responder teu ponto. A pessoa fala assim, professor, brincadeira, até hoje as notas não foram lançadas, né? Aí vai esperar um pouco mais, vai esperar mais. Fala, realmente, é que eu tenho um prazo de 30 dias, hoje tem 28, até 30 dias eu vou mandar. É o que eu vou falar, porque a pessoa me abordou assim. Quando alguém te dá uma ordem, você tende a não aceitar. Mas fala assim, professor, você acredita que consegue lançar as notas logo? Que eu estou preocupado, que eu preciso só dessa matéria para me formar? Aí eu tento pelo menos dar nota da pessoa antes. Por quê? Porque a pessoa foi cordial. É claro que eu posso falar assim, não sou obrigado a te responder. Imagina que eu devolver esse e-mail assim. Aí ele pode ser grosseiro, pode sim entrar, ele pode entrar em contato com a coordenação, ele vai buscar os direitos dele, não é? Que tem todo o direito. Mas assim, numa primeira abordagem, não fazer isso. E tem outro livro chamado Conversas Difíceis, que eu indico para o Gabriel Cadorini, que está aqui, Conversas Difíceis. Olha, ele é muito legal e fala exatamente sobre isso, quando o confronto é inevitável, né? O malandro está estressado. Gabriel, a gente tem duas formas aí. Quando a pessoa, o confronto é inevitável, estou pensando no confronto de ideias, né? Se a pessoa for para agressão, a gente tem que tomar as medidas cabíveis, né? Mas assim, estou pensando no confronto de ideias. Se não for, a pessoa falar, não aceito, não é assim, a gente tem como esperar um tempo. A literatura fala de você dar um tempo para a pessoa repensar, porque naquele momento ela está tomada pela emoção. Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, fala que a pessoa está tomada pela emoção, que a emoção inunda a razão. Então, nós não pensamos para responder. Se eu mando um e-mail mal criado para Ellen... Não, vamos lá. Você já deve ter recebido um e-mail muito mal criado. Já recebeu, Ellen, um e-mail muito mal criado? Em algum momento? Já. Já. E respondi no tom. Isso. Então, qual é o ponto aí? A literatura fala que, nesse momento, você tem que ganhar tempo. Quando você é agredido, que isso, claro que tem de inteligência emocional, né? Tem que eu estou pensando sempre que você não está fazendo só pelo outro, fazendo por você, porque você se estressa menos assim. Eu já recebi alguns e-mails mal criados. O dia um aluno meu falou que recebia todos os dias. Eu fiquei com um pouco de pena dele, né? Todos os dias, né? Mas tudo bem. Eu recebo um ou outro. Eu levanto da mesa, vou tomar uma água, porque se eu responder naquela hora, eu vou falar tanta Um calor de barbaridade. emoção.
Isso. É E o depois vômito eu de palavras. posso me arrepender. Não sei se vou me arrepender, mas eu posso. Então, Gabriel, se alguém te agride de alguma maneira, se o teu cliente fala assim, é porque eu fui fechar com um incompetente mesmo, eu mereço. Não responda. Porque primeiro que se você responder, você vai atacar a pessoa e vai perder a razão. E outra é que essa pessoa não está com condições de debater com você. Quando alguém deixa de atacar a substância da negociação, ou seja, o que é tratado da negociação e começa a atacar o negociador, essa pessoa já perdeu a razão. Então, não dê razão a essa pessoa E dando se uma você entra contra. nesse jogo, você perde a razão junto, né? Daí Aí você você fala, fica é difícil sem rumo. trabalhar com uma advogada incompetente que fez eu perder lá. Aí você fala assim, incompetente é você que não sabe passar informação e não sabe falar. O que é isso? Aí eu fico revoltado. Que é isso? A advogada falou que eu não sei falar. E é isso. E eu que te agredi primeiro, só que agora mudou. Então, não entre nessa. Gabriel, não entre nessa. O confronto, se ele for inevitável, a gente tem outras instâncias para resolver isso. Por exemplo, se eu peço para o meu vizinho parar de fazer barulho aqui, no lado, aqui do lado. E ele está fazendo barulho, está fazendo barulho. Eu estou pedindo, fui lá, falei, pô, tem como? É que eu tenho filho aqui de 5 anos, está muito tarde, e ele está fazendo barulho. Eu vou ligar para o síndico. Se o síndico não resolver, eu vou na justiça. Eu não sei, eu vou dar um jeito. Ou seja, até onde eu consigo resolver e até onde não tem o que a literatura chama de ZOPA. ZOPA significa zona de possível acordo. Se não tem zona de possível acordo, não tem negociação. Se você quiser comprar um carro de 80 mil e só tiver 20 mil, você pode usar todas as técnicas negociais do mundo, que você não vai conseguir fechar negócio. Então, Ellen, tem gente que não tem zopa. Assunto político, a Patrícia colocou aqui, não tem zopa muitas vezes. Não tem negociação nunca. Por quê? A pessoa não quer chegar a um acordo, ela quer defender o seu ponto, aquilo que eu falei do Rio de Janeiro, de você morar aqui ou não. É isso. Não adianta. Isso mesmo. Aí a pessoa, não adianta. A pessoa acha que o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. Não, a pessoa não quer ouvir, porque você pode falar, olha, eu estou aqui mostrando com dados que não é assim. A violência é muito alta, mas realmente tem melhorado nesse ponto. Você vai, se você quiser chegar a um acordo. Se não, vira debate de time de futebol. Eu nunca vi num debate de time de futebol alguém falar assim, Ellen, seu time qual é? Você tem algum time de futebol? Você tem alguma simpatia? Na verdade, não é simpatia, é uma obrigação, né? Minha família é flamenguista, ganhei camiseta, marido, filhos. Então, assim, eu tenho uma camiseta do Flamengo guardada. Entendi. Então, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem, né? Percebe pelo seu sorriso a sua alegria. Né? Então, sabia Nem que você era entendi que você é flamenguista também. pela sua alegria, vi logo que era uma pessoa feliz. A pessoa feliz, quando é feliz assim, a gente já sabe. A gente já sabe. Mas o que eu ia falar é o seguinte: imagine o debate que a gente falasse com Lorena e Lorena fosse vascaína, só dando um exemplo. Ela é flamenguista também, certamente uma pessoa muito inteligente, mas assim, né? Claro, sabia, não tinha como. E aí ela fosse vascaína. E eu chegasse para ela e falasse assim, não, e eu debatendo com ela, que o Flamengo isso, ela falou que o Vasco era aquilo, e até que chegasse o momento e eu falasse assim, caramba, Lorena, você falou um negócio agora que eu nunca tinha pensado, cara. Vou virar vascaíno. Nunca tinha pensado nisso. Olha, teu time é melhor mesmo. Não tem probabilidade do negócio desse acontecer. Isso numa não discussão, alguém existe. mudar o time. Então, assim, você vai negociar, Gabriel, até onde der. E aí depois são outras instâncias. A literatura fala muito sobre isso, e esses livros que eu recomendei, tanto como Chegar ao Sim, como Conversas Difíceis, que é um livro que eu adoro. Conversas Difíceis é muito corporativo, é muito dia a dia mesmo. Ele mostra que se você não tem mais condição de negociar com a pessoa, você tem que eleger um novo negociador ou um mediador para isso. E o mediador pode ser um juiz, né? Pode ser um advogado, né? Não precisa ser da mediação em si. Né? O mediador que diz alguém que fique ali fora da conversa. Uma separação litigiosa, não tem mais negociação. É advogado com advogado que vai resolver. A pessoa não consegue nem olhar na cara do outro, entendeu? Então, não tem negociação. negociação. Às vezes até melhor nem chegar perto mesmo. Nem chegar perto. O andamento. Então, assim, o conflito é assim que tá, não tenta negociar. Não dá mais. Então, assim, vá até onde existe zona de possível acordo. Esse é um ponto-chave. Ele só fazer um comentário sobre a ideia de conflito e de comunicação, que eu comecei a falar, acabei interrompendo, é que, agradecendo a todas as pessoas que o Bruno botou aqui, quanto mais alta a emoção, mais baixa a razão. E é isso mesmo, é essa balança que fica o tempo inteiro dessa maneira. Mas a gente falou aqui tanto para gerar ou evitar conflitos e, na hora de comunicar sobre o seu escritório e suas ideias,
você tem dois pratos de uma mesma balança. Eu gosto muito de falar sobre isso, que esse é um ponto-chave da comunicação. Você tem o conteúdo, que é o que a gente falou aqui, você colocou muito bem, que parte da ideia de que a pessoa tenha, porque se não tiver conteúdo, nem entra para falar. Não abre o escritório se você não sabe o que vai fazer. Então, isso aí tá ruim. Olha, é uma brincadeira. Gabriel, pode botar no ringue. É uma ideia. Dependendo das habilidades deles, pode ser. Né? Já não é habilidade de comunicação, né? Aí é uma habilidade técnica de luta já. Isso, aí a gente já vai para uma outra habilidade, né? Dependendo da habilidade, vale aí ver uma ideia. A gente tem o conteúdo, mas o que influencia as pessoas é a forma. O que influencia a tomada de decisão das pessoas, o que influencia as pessoas é a forma como você fala. E no conflito é a mesma coisa. Eu posso falar assim, porque as pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. As pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como. Por exemplo, se você me chama aqui, vou chamar aqui o professor Miziara, e eu começo assim: olá, pessoal, boa noite, muito bom, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, iniciando essa live. É uma coisa. Você fala, gente, falar com o professor Miziara, falar de oratória, muito importante para a nossa comunicação. Professor, seja bem-vindo. E eu começo assim: olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu muito feliz ter o seu convite, tá, Ellen? Lorena também, obrigado aí pelas palavras. Vamos fazer uma live interessantíssima. 1 hora de Já tá conversa. até já começa a dar uma preguiça, né? Fala assim, meu Deus. Fala 1 minuto, com 30 segundos, as pessoas desistem de me ouvir. O que eu quero só reforçar nesse comentário é que eu só disse coisas boas e as pessoas desistiram. Eu falei que estava muito feliz, agradeci as palavras, que ia passar rápido o nosso tempo, que a gente tem 1 hora de conversa. Foram coisas boas. Mas por que as pessoas desistiram? Né? O Roberto aí botou que desistiu, que dormiu. Se alguém entrou, viu essa parte, a pessoa saiu em 10 segundos, achou que a nossa live era daquele jeito. E olha só, né? Algumas pessoas falando aí de ex-ministros. E é isso, assim, a gente começa a analisar essas coisas, natural. Isso a gente vê muito na nossa área, que a gente chama até de... a gente foi, vamos falar, a gente tem muitas palestras, né? Essas conferências. Você fala assim, nossa, que palestra maravilhosa, didático, maravilhoso, show. Tem umas que, meu Deus do céu, se você 10 minutos, você fala, meu, você vai acabar quando? Dá para sair no meio, mas é chato, né? Aí você fica lá e você nem absorve, na verdade. Né? Se você não entra no negócio, não consegue absorver. Falar que o absorver o conhecimento é o mesmo, não é. Não Tem é. essa didática que a gente fala, que é a comunicação, né? Sim, sim. Tem. É a forma, não é? O Roberto botou começa a dar sono. Olha só, o Marcelo botou que daqui a pouco eu posso já estar de camisa preta. Obrigada. É bom que a gente tem amigos, né? Amigas assim. Eu gosto muito dos meus amigos e amigas aqui que sempre me dão. É bom que anima. É bom que anima. Obrigado, Marcelo. Desejo um dia, quem sabe, né? Quem sabe? Todos nós aqui nessa live. Então, assim, a forma associada ao conteúdo. O conteúdo está na sua cabeça. Na verdade, o seu cliente ele sabe muito menos do seu conteúdo que você. Então, ele não é... É claro que é importante ter isso, é pré-requisito. Mas você saber tudo sobre tudo não te faz melhor do que a pessoa ali que é especialista, por exemplo. Então, a pessoa, ela... como ela aborda, sabe? É o bom dia com cara de bom dia. Aí o cara falou, mas vou ter que dar bom dia para todo mundo que eu encontrar na empresa? Eu falei, é saudável, é interessante fazer. Mas é muita gente. Aí eu falo assim... às vezes você fala assim, putz, eu sei mais, eu sou especialista, e o cara fechou com carinho ali, mas o cara não fez. Na faculdade, o cara não assistia nem todas as aulas, não acompanhava, formou nos trancos e barrancos. E o cara fechou o contrato com quem eu queria. Mais ou menos isso. Aí você entende que é a forma, que não é o conteúdo somente. Eu não estou dizendo para não ter conteúdo, que isso fique muito claro. Até porque senão isso não se sustenta para frente. Isso. Conteúdo é o mínimo que eu espero que você tenha. Assim, se não tem conteúdo, não entre para falar. Mas a forma vai moldar o seu conteúdo. Ironia é um grande exemplo disso. Fala aí, Ellen, você vem aqui ao Rio de Janeiro em breve? A Ellen fala assim, vou, com certeza. Rio de Janeiro é meu sonho, adoro o Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso, calmo, tranquilo. Nossa, tô aí, hein, Miziara? Aguarda aí que eu tô chegando, hein? Se a gente tirar essa forma, Ellen teria dito, vou com certeza, um lugar maravilhoso, seria assim.
Só que você ironizou, ou seja, a ironia é uma prova de que a forma se sobrepõe ao conteúdo, porque senão, se o conteúdo fosse acima da forma, eu ia entender que você viria. Então, como você se expressa? Isso tem a ver com os conflitos também. Às vezes você fala uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui, tem uma pessoa muito amiga minha que mandava mensagem, aí eu devolvi assim, você quer me matar ou é só um comentário? Porque o tom de voz da pessoa era muito agressivo. E eu falei brincando que eu tinha intimidade, falei assim, comece a ouvir os seus áudios no WhatsApp. E essa pessoa teve a humildade de ouvir e entender que parecia que ela estava xingando a outra pessoa. Porque era o tom de voz. O conteúdo dela era muito tranquilo, muitas vezes, mas ela nem percebia o quão agressiva era. Então, isso facilita também, não é? Eu preciso entender que as pessoas não sabem a minha intenção. A minha intenção está na minha mente. Então, eu vou ter que deixar isso muito claro na hora de comunicar. E aí tem o tom de voz, tem a minha expressão corporal e facial, tem a forma como eu falo. Então, tudo isso vai pesar na sua comunicação. Não é o que você diz somente, mas como você diz. E existem técnicas, vamos supor, para quem for trabalhando isso? Vamos supor, qual que é alguma técnica que você vai trabalhando no seu dia a dia? Alguma atividade, igual quando você vai numa fono, uma técnica para você ficar melhor. E fica, que você consiga melhorar essa assertividade? Tem. Você, para comunicação assertiva, você tem algumas ideias. Primeiro é que o outro tem que se sentir presente na sua comunicação. Você fala para ele, não para você. Então, você tem que trabalhar para o outro entender. Na sua cabeça, tudo é óbvio. Você tem que falar para o outro compreender. Uma dica interessante, isso, o pessoal botando no WhatsApp às vezes tem essa coisa delicada. Uma dica interessante, Ellen, para as pessoas se sentirem observadas, é que quando você vai gravar um vídeo, numa live é um pouco diferente, mas num vídeo que você olhe para a câmera, como eu estou olhando agora aqui para o celular. É claro que quando você fala, eu olho para você aqui, olho para a tela. Mas quando eu estou falando, é interessante poder olhar para a câmera, porque a pessoa se sente observada. Eu olhando agora aqui para a câmera, eu não estou com um olhar em você exatamente. Claro que está na minha visão periférica. Mas você se sente observada. Tem gente que vai gravar um vídeo motivacional para a equipe. Aí a pessoa fala assim, olá, gente! Tudo bem? Olha, que bom estar aí com vocês. Olha, o que é isso, cara? A pessoa não está nem me olhando. É como se eu falasse, fizesse minha live assim. É ruim. Eu estou com o mesmo conteúdo, a mesma coisa, mesmo tom de voz, mas a pessoa não se sente observada. Então, são conexões que a gente vai fazer. Não é só o que você diz, mas a forma. E a forma tem a expressão corporal, facial e o seu tom de voz. Algumas pessoas eu não consegui responder aqui, eu agradeço aqui as palavras. Vocês podem depois mandar para ela ou no meu perfil, no @professor Miziara. Você entra lá, manda a sua mensagem que eu garanto que eu respondo. Eu não quis interromper aqui muitas vezes a nossa conversa para valorizar o tempo que nós temos aqui de live. Passou voando, hein? Vai dar 1 hora, já está aqui, ó, fechadinho no tempo. Nem vou, acho que, tocar muito mais no assunto, porque aí, ó, tem exatamente, acabou de apitar aqui para mim, 1 minuto e 50. 1 minuto e 50. Mas, assim, foi sensacional. O que eu tentei, vamos ver se minha comunicação foi boa, né? De marcar essas lives, são 3 lives, amanhã eu vou falar sobre alguns planejamentos estratégicos de gestão, é tentar mostrar que a advocacia vai muito além do conteúdo substancial, do direito material, e que esse sucesso que a gente busca todo dia, né, na nossa advocacia, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente nada, morre na praia e fala, nossa, mas eu fiz tanto curso, eu vou em congresso, eu fui a primeira da sala. E eu aprendi muito nesses 10 anos. Eu falei que eu descobri que você tem que aprender um pouco de gestão, administração, inteligência emocional, RH, é muita coisa. Eles falam, gente, a advocacia é muito além disso. Então, o que eu tentei trazer é que, gente, a advocacia é muito além do direito material. Claro que ela é quem vai suportar. Você tem que sentir confiança para buscar. E você sente confiança dominando o que você vai falar, óbvio. Tá. Mas que isso vai muito além. Você saber se comunicar, você saber se portar, você saber onde você quer chegar, como você quer chegar, né? Você fazer uma gestão do seu negócio. É isso que eu tentei trazer, é isso que realmente, quando eu fiz o convite para o professor, que eu queria que as pessoas entendessem o quão importante é essa comunicação, tanto com o cliente,
tanto no próprio escritório corporativo, né? A gente minimiza, falando na comunicação, você minimiza problemas, conflitos, confrontos, né? Isso é que a gente tem, vamos falar assim, dando prioridade nos escritórios, que a gente vê que a gente tem resultado. E assertividade é exatamente isso.